Olá pessoal, agora vamos retomar novamente o aprofundamento no Triângulo da Sabedoria. No episódio anterior, nós falamos de uma maneira prática, de maneira individual, o Triângulo da Sabedoria. No decorrer dos outros episódios, em nossos últimos encontros, nós desenhamos juntos o grande mapa da jornada humana. Vimos os caminhos do Triângulo do Poder, que inevitavelmente leva ao sofrimento, e o caminho luminoso do Triângulo da Sabedoria. Vimos também as primeiras ferramentas práticas para trilhar esse caminho, o poder de falar, o poder de tocar e o poder de sentir. Então agora, pessoal, nós vamos começar a aprofundar para ir para a parte coletiva. Mas antes da gente iniciar a parte prática coletiva, o meu mestre da luz me disse que tinha alguns valores que eu precisaria falar antes para poder fazer sentido, né? Porque a busca individual é algo meio que pessoal, né? Por mais que o que eu vou falar hoje vai auxiliar neste processo, a gente tem que entender que é algo individual. Quando nós vamos trabalhar coletivamente, os conceitos precisam começar a ter mais clareza de entendimento do que exatamente a gente está olhando dentro de nós mesmos, né? Para daí facilitar a compreensão, para poder ter a troca de experiências coletivas e também em nível individual, ter um sentido mais claro e objetivo. Então, o que nós precisamos fazer primeiramente? Para a gente poder ir mais fundo, precisamos responder a pergunta: quando praticamos o autoconhecimento, com quem exatamente estamos falando? Quem são as vozes por trás do nosso caos e da nossa clareza? Porque dentro de nós mesmos, a gente mal entende o que tem dentro de nós. Nós temos muitas dificuldades, nós vamos falar com outras pessoas, nós vamos conversando com guias espirituais, com médicos, psicólogos, mas é sempre muito abstrato, sempre recheado de conceitos bem complexos de entender. Então, a primeira coisa que foi importante nessa jornada, o que vou compartilhar com vocês, não nasceu em livros, mas em uma jornada de 25 anos como um observador da alma, quando eu disse no primeiro episódio, na verdade no segundo, que eu precisei presenciar como espectador consciente de mais de 50 mil atendimentos, 50 mil histórias de dor e de cura. Um padrão se revelou com a clareza cristalina. Dentro de cada ser humano habitam dois grandes guias, duas inteligências primordiais. Eu, para ser muito sincero, num primeiro momento achava que era tudo espiritual, no segundo momento achava que poderia ser uma loucura humana. Na verdade, foram tantas coisas nesse decorrer desse conhecimento que eu realmente não pude ter a certeza, mas uma coisa ficou claro para mim. E hoje você vai conhecer o seu conselho interno, ou seja, aquilo que está dentro de você nessa busca que eu fiz por mim mesmo, tanto para mim quanto para os demais. Dentro de cada um de nós existe uma geometria de uma espécie sagrada, vamos dizer assim. Um mapa interior que guia a nossa jornada, muitas vezes sem que percebamos. Hoje, vamos desvendar esse mapa, que eu chamo de o Triângulo da Sabedoria. Imagine um triângulo equilátero, a forma mais estável e perfeita. Este triângulo representa a totalidade do seu ser. E você está exatamente no centro dele, como ponto de consciência que tem o poder de navegar por esta geometria da alma. Este triângulo é formado por três grandes vértices, três polos de energia e consciência que nos governam. Vamos começar pelo vértice inferior esquerdo. Esse é o vértice do consciente. É o polo masculino da nossa psique. O reino do concreto, das ideias claras, da lógica e da percepção. É aqui que reside nosso mestre da luz, o sábio interior. Ele é a voz que estrutura, que planeja, que nos dá saber. Ele nos oferece o mapa, a honra, o caminho reto. Ele é a força que constrói o mundo que podemos ver e entender. Agora olhe para o vértice inferior direito. Este é o vértice do semiconsciente. Esse é o polo feminino, o reino da experiência direta do tocar. É aqui que habita o nosso mestre da sombra.
ele não nos ensina com ideias abstratas, mas com um toque da realidade. Ele nos faz sentir na pele as consequências de nossas ações. Sua sabedoria não está nos livros, mas nas cicatrizes, nas lições aprendidas através do dor e do erro. Ele mora no nosso inconsciente, naquele lugar onde nossos padrões e reações automáticas vivem, nos guiando através do experienciar. E finalmente, olhe para o ponto mais alto do triângulo, o vértice superior. Este é o vértice do inconsciente. Este é o grande portal do sentir. Ele está acima da dualidade entre a luz e a sombra, entre o saber e o experimentar. O sentir é a nossa conexão com o desconhecido, com o divino, com o propósito maior da nossa alma. É o porquê de toda a jornada. É o amor incondicional, a empatia profunda, a unidade com o todo. É para lá que estamos sempre olhando, para lá que buscamos evoluir. Perceba a dança. Se vivermos apenas no vértice da luz, nos tornamos rígidos, idealistas, sem a sabedoria da experiência. Se vivermos apenas no vértice da sombra, nos tornamos cínicos, reativos, presos às dores do passado, sem o ideal que nos puxe para cima. A jornada do ser, no centro do triângulo, não é escolher um lado. É aprender a caminhar sobre a base, equilibrando o saber do seu mestre da luz com o experimentar do seu mestre da sombra. É usar o mapa da luz e os alertas da sombra para fazer a escalada mais importante de todas, a subida em direção ao vértice do sentir. É quando equilibramos o que sabemos com o que vivemos que nos abrimos para verdadeiramente sentir nosso propósito, nossa conexão, nossa essência divina. Comece a se observar hoje. Você está agindo a partir do seu polo consciente, das suas ideias, ou do seu polo semiconsciente de suas reações? E como ambos podem servir para te elevar ao sentir, ao seu mais pleno? Esta é a sua geometria sagrada, este é o seu triângulo da sabedoria, um mapa para se tornar inteiro, algo próprio, inexoravelmente único e que cada um dentro do seu próprio eu pode conhecer e conhecer aquilo que de mais sagrado tem dentro de cada um, independente de qualquer filosofia, conhecimento ou religião. Então, no meio de tudo isso, o que ficou claro para mim? Que a gente pode dividir dentro de nós mesmos, uns chamam de entidades espirituais, outros chamam de parte da própria consciência, enfim. Isso pouco importa na prática, quando você começa a entender e abstrair esses dois conceitos dentro de você, ou seja, esses dois seres, vamos dizer assim, porque eles na verdade eles não são bem um ser, mas também são, e é esse que está aí o grande X da questão, né? Então, o primeiro desse caminhar, para a gente poder aprofundar e começar a saber exatamente com quem estamos falando e o que estamos falando dentro de nós mesmos, ele é o primeiro, é o guia, é o seu mestre da luz, tá? Mestre da luz foi uma maneira que o meu próprio mestre da luz me disse que será fácil das pessoas entenderem dentro delas mesmas o que procurar, né? Onde está e o que é dentro de si mesmo, né? Mas de uma maneira assim, resumida, para que todos possam entender o que é o Mestre da Luz, ele é uma espécie de um arquiteto da sua alma, do seu self, do seu eu. Ele é a voz que te inspira a usar as ferramentas da sabedoria. É ele quem sussurra a coragem para falar a sua verdade. É a compaixão para tocar suas próprias feridas com cuidado. O objetivo final dele é te levar ao cume do triângulo, a experiência plena do sentir. Então entendam que o Mestre da Luz, ele é esse ser abstrato que habita dentro de todos nós. Se cada um buscar por si mesmo, vai encontrar. Ele é uma espécie de uma inteligência sábia, né? O Carl Jung fala muito do sábio, né? Do arquétipo sábio, né? O Mestre da Luz para o cristianismo, a parte do sábio, né, que vem do Carl Jung, é até o mais fácil, né, pro cristão entender o Mestre da Luz, é até intuitivo, né, porque é a figura da sabedoria divina, é da orientação positiva, é a parte central do cristianismo. Então, o Espírito Santo, essa é a correspondência teológica mais direta e poderosa. O Espírito Santo, ou Paráclito, é a emanação de Deus que habita no crente.
Sua função é guiar, consolar, ensinar toda a verdade e convencer o pecado e a justiça e do juízo. Ele é a voz mansa e suave da consciência, o sopro da sabedoria divina, a inspiração por trás dos dons espirituais. Ele é, em essência, o mestre da luz interior. Então, para o cristão, é mais fácil entender o mestre da luz, o sábio interior, porque tem a ver com toda a sua própria compreensão de realidade, né? Por exemplo, Jesus Cristo como mestre, o Rabi, no seu papel terreno, Jesus é a personificação do arquétipo do sábio. Ele ensina através das parábolas que exigem reflexão, oferece um código ético. O Sermão da Montanha, por exemplo, e se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Ele é o guia externo que aponta para o mestre interno, o Espírito Santo. Então, quer ver outro exemplo que para os cristãos fazem sentido do Mestre da Luz? As figuras de sabedoria. Os santos, por exemplo, no catolicismo. Eu sei que os crentes evangélicos não concordam com imagens, mas no caso do catolicismo, sim. Eles veem os santos, né? Como São Francisco de Assis, um dos seres de maior pureza que nasceram na humanidade. Né? A prece de São Francisco de Assis é uma das preces mais belas que existem. Com essa sabedoria da natureza. Ou então Santo Agostinho, com a sua sabedoria filosófica, e tantos profetas, por exemplo, no Antigo Testamento, como Salomão, são manifestações humanas que encarnaram este arquétipo para a coletividade. Eles são os mestres da luz, mas eles estão também habitando dentro de cada ser, como o próprio diz do Espírito Santo, o Espírito da Verdade. Como trabalhar essa ideia? Um cristão tem que entender que para se conectar aos mestres da luz é através da prática da oração, da meditação sobre as Escrituras e, acima de tudo, o exercício de ouvir a voz do Espírito Santo em discernimento. Os cristãos falam do Espírito Santo, os umbandistas falam do caboclo, preto velho, enfim. Cada um dá um nome para esse conceito, né? Que, na verdade, pela minha experiência de entendimento mais profundamente, tanto de mim mesmo quanto dos demais, ficou claro que dentro de nós mesmos a gente tem esse ser. Independente da sua interpretação de quem ele é, da qual é a sua origem, se ele é meramente algo metafísico ou se ele é algo inerente ao próprio ser existir, do seu self, relativo às ideias mais científicas, vamos dizer assim. Quando você está trabalhando o Triângulo da Sabedoria e quando você começa a fazer os exercícios do falar, tocar e sentir, você vai encontrar nesse caminhar este ser, esse sábio interior, como se você tivesse um pai dentro de si mesmo que te orienta o melhor caminho a seguir. É uma espécie de uma voz, ela se manifesta como sua própria intuição, como aquela solução criativa que surge do nada, como a força para perdoar, como a visão do seu mais nobre potencial. Ele é a parte de você que sabe, sem sombra de dúvida, que você nasceu para a harmonia, para o crescimento e para a paz. Então esse mestre da luz é aquele ser que habita dentro de cada um de nós, que, independente da sua interpretação religiosa, metafísica ou ausência de, ele existe dentro de você mesmo. E quanto mais você procura ele, quanto mais você busca dentro de si mesmo o autoconhecimento, o autocrescimento, cada vez mais você vai conhecendo, cada vez mais você vai vendo que esse ser de luz que habita dentro de você, que dá sentido à vida, que te dá esperança quando as coisas estão perdidas, aquele ser que muitas vezes você está perdido, não sabe o que fazer, ele te fala, faça isso que vai dar certo. Muitas vezes é uma voz interior, às vezes é uma sensação de certeza de fazer algo. Na verdade, o conhecimento do seu próprio Mestre da Luz não é uma coisa simples, não é algo que vem da noite para o dia, demanda tempo. Esse ser, ele é fundamental para que você encontre os seus caminhos de melhoramento para a sua vida. Só que uma coisa importante é que não existe só o Mestre da Luz dentro de nós mesmos.
Em segundo, existe esse mestre que, inclusive, meu próprio mestre deu este nome, é o mestre da sombra. A gente tem muita dificuldade de entender essa questão de o mestre da luz e o mestre da sombra, porque muitos vão interpretar que mestre da sombra é o mal. No cristianismo, né, o trickster, que vem do Carl Jung, né, aqui a tarefa é um pouco mais complicada, é um pouco mais delicada. Para o cristão entender, né, o mestre da sombra, ele pode achar que tem a ver com o demônio, o diabo. Então por isso que eu vou falar com detalhes, com carinho, esse aspecto, para os cristãos não se ferirem, não entenderem que aqui é algo do demônio, porque não tem nada a ver com isso. Porque, pois, pense, o pensamento cristão, ele é dualista. Ele tende a associar qualquer figura de oposição ou engano diretamente como um absoluto. O diabo, o Satanás. Mas é justamente isso que é a importância dos cristãos entenderem. Que entenda que isso é uma compreensão equivocada da função do trickster, ou seja, do mestre da sombra. O mestre da sombra, ele não é um agente do mal, mas é um executor da lei divina, da lei que usa a sombra para gerar a luz. Entenda então, quer ver o exemplo? O Satanás, como adversário, a sua função original. Qual que era a função original de Satanás? A correspondência mais precisa não é o diabo como o rei do inferno da cultura pop, mas a figura do Satanás em sua concepção original hebraica, o adversário, o acusador. O exemplo perfeito é o livro de Jó. Ali, Satanás não é um inimigo independente de Deus. Ele é o ser celestial, um membro da corte divina. Ou seja, Satanás originalmente ele era um anjo. Ele foi um anjo caído, mas ele estava junto. Ele é um ser celestial, ou seja, ele é um ser que veio de Deus, cuja função é testar a retidão dos fiéis. Ele age como uma permissão de Deus para provar Jó, quebrar sua certeza e sua justiça própria, forçando a encontrar uma fé mais profunda e uma relação mais autêntica com o divino. Esta função é exatamente do mestre da sombra. Ou seja, a ideia indireta que Deus no primórdio veio com a ideia de Satanás e todas as figuras bíblicas, ela tem essa ideia indireta do mestre da sombra. Ele não fala diretamente nessa função, mas ele usa esses outros personagens. Quer ver um outro exemplo de personagens trickster na Bíblia? A própria Bíblia é repleta de figuras que encarnam o trickster. O patriarca Jacó é o exemplo máximo. Ele engana o seu irmão Esaú e seu pai Isaac para roubar a bênção da primogenitura. Ele é trapaceiro e egoísta. No entanto, é através de suas lutas, culminando no confronto noturno em que ele luta com Deus, ou um anjo, e tem seu nome mudado para Israel, que ele é transformado. Sua falha moral é o catalisador de sua grandeza, mostrando um outro exemplo de que o mestre da sombra tem conotações bíblicas também para os cristãos entenderem que a ideia do triângulo da sabedoria e o triângulo do poder têm conotações e conexões com seus próprios textos sagrados, sem ofendê-los, sem mudar as suas essências e os entendimentos. Quer ver um outro exemplo? A experiência da noite escura da alma, descrita por místicos como São João da Cruz. Esta não é uma pessoa, mas uma experiência que cumpre a função do mestre da sombra. É um período de profunda crise espiritual, onde o indivíduo se sente completamente abandonado por Deus, ou seja, pelo mestre da luz. Todo o consolo e a certeza são retiradas. É um teste brutal que serve para purificar a alma de seus apegos e de sua fé superficial, resultando em uma união com Deus muito mais profundamente verdadeira. Então entendam os cristãos que o mestre da sombra nada mais é do que esse conjunto de pontes para deixar de pecar com os conhecimentos das falhas do passado, de cada um dos seus elementos, como uma forma de você alcançar o mestre da luz, ou seja, Jesus, o conhecimento sábio e a evolução final. Então pense que é uma espécie de um diálogo com o mestre da sombra no contexto cristão. É reconhecer que as dúvidas, as crises de fé, as tentações e os desafios não são simplesmente ataques do inimigo a serem repelidos, mas oportunidades divinamente permitidas para o fortalecimento do caráter, para a purificação da fé e para o autoconhecimento. É entender o propósito evolutivo por trás da adversidade, como aconteceu com Jó e com Jacó.
Então, o Triângulo da Sabedoria ele oferece um caminho para um cristão possa ver a sua jornada não como uma simples batalha entre Deus e o diabo, mas como um processo dinâmico de crescimento, onde ele, o ser, o próprio crente, a própria pessoa, se equilibra entre a graça e a guia do Espírito Santo, ou seja, do Mestre da Luz, e as provas e os testes que o forçam a se aprofundar na fé, ou seja, através desses elementos do Mestres da Sombra, vamos dizer assim. Mas existe uma grande diferença entre o Mestre da Sombra e os Mestres da Escuridão. Pense que a sombra nada mais é do que algo que está na frente da luz, mas ela em si não é uma negatividade, não é o escuridão em si, não é a coisa ruim em si. E é crucial que você entenda a sua verdadeira função, ou seja, qual que é a verdadeira função do Mestre da Sombra dentro de cada um. Ele não é o seu inimigo, ele é o maior especialista que você tem sobre o Triângulo do Poder, porque ele conhece cada armadilha daquele caminho. Sua função não é te levar para a função dele, não é te levar para o sofrimento, mas te alertar sobre ele. Pense que o Mestre da Sombra, ou seja, aquele ser que está dentro de você, uns vão chamar de espírito, outros vão falar que é o tricker, né? Que é a espécie do arquétipo que habita dentro de nós, como Carl Jung disse, né? Do tricker. Esse tricker, esse Mestre da Sombra, Exu, dentro dos conhecimentos umbandistas, enfim, guardião dentro dos espíritas, né? Este conhecer dentro de si mesmo, esse ser que quer te dar o rumo, mas ele ao mesmo tempo não é aquele que te passa a mão na tua cabeça para fazer o bem e tal. Ele é um ser mais, vamos dizer assim, é a tua voz da consciência, aquela que te diz, cara, você está errado, você vai pecar aqui, você vai errar ali. Então o Mestre da Sombra nada mais é do que esse ser dentro de você. Por quê? Porque ele conhece cada armadilha do caminho do seu sofrimento. Sua função não é te levar para o sofrimento, mas é para te alertar sobre ele. O Mestre da Sombra é um engenheiro, mestre da sua alma. Ele é a voz do seu realismo, da sua cautela. Ele é a sabedoria da sua cicatriz, ou seja, das suas dores, da sua ferida. Ele conhece os seus defeitos, ele sabe onde você pode ir para a escuridão. Então entenda que o Mestre da Sombra é aquele ser que está entre a luz e a escuridão, mas ele não faz parte da escuridão. Ele apenas é uma espécie de um mapa que ele vai te mostrar, ele vai se manifestar como aquele arrepio, né? Quando você está vendo que está fazendo coisa errada, aí vem um arrepio esquisito que fala, cara, você está errado, não vá para esse caminho, você vai se ferrar, você vai novamente deixar o seu eu negativo falar, pressentimento que diz, não confio, ou aquele caminho é perigoso. Ele conhece as suas fraquezas a fundo. E a sua missão é te proteger das consequências dolorosas de agir a partir delas. Ele sabe que brigar e seduzir são atalhos para a dor, e ele sempre te avisa. Pense que o Mestre da Sombra, ele é o seu lado dentro de você que te coloca uma retidão. Ele não é nem bom nem ruim, vamos dizer assim, ele fica no meio do caminho, mas ao mesmo tempo, a essência básica dele é quebrar a força do teu ego, a força do triângulo do poder que te mantém preso no seduzir e no brigar, o único sentido do sofrer. Entenda que o Mestre da Sombra, ou seja, aquele ser que habita dentro de você, ele está em conjunto com o Mestre da Luz para que você encontre o seu caminho. O Mestre da Luz é o destino final, vamos dizer assim, mas o Mestre da Sombra é como se fosse a ponte para passar naquele rio cheio de crocodilos, cheio de feras, cheio de problemas, que na verdade é você mesmo. O negativo da história sempre é o nosso ego, né? Algumas filosofias religiosas dizem que o demônio, o diabo, está fora de você. Mas esse demônio, o diabo, o espírito das trevas, os eguns, enfim, os espíritos trevosos, independente da sua forma de entender, né, o lado mal, o lado negativo, né, e tantos outros arquétipos que Carl Jung diz, eles estão relacionados a este
lado ruim seu. Então entenda que dentro de você tem o mestre da luz, que é aquele que te dá o caminho, o sentido da vida e da evolução. O mestre da sombra é esse ser que está dentro de você no meio do caminho para puxar a tua orelha se você errar, mas ao mesmo tempo te direcionar para o mestre da luz. E a escuridão são esses seres extras que querem te levar para a maldade e inclusive o seu próprio ego, que te leva em certos caminhos que não tem necessidade. Então, o triângulo da sabedoria tem esses 3 seres com nós no centro, né? Vamos dizer assim. O ser do mestre da luz, que é aquele que nos purifica e nos leva para a beleza, a luz do caminho de crescimento e evolução. O mestre da sombra, que é aquele que está te puxando a orelha, mostrando seus defeitos, corrigindo suas falhas, no sentido do crescimento interior, da evolução. E aí que está o grande segredo que eu observei repetidas vezes. No passado, o falar do negativo, da sombra, era considerado só falar do demônio, do diabo, da coisa ruim, daquilo que faz mal. Mas quando você começa a compreender de que existe um lado seu, que ele é como se fosse, para aqueles que têm mais essa visão dualista, é como se fosse o seu próprio sentido da justiça. Ou seja, aquele sentido dentro de você que quer te levar para o bem, que quer te tirar da escuridão, te tirar do caminho errado. Então entenda isso. E aí que está a grande valor que eu fui observando. Todos esses seres dentro de nós, o mestre da luz, o mestre da sombra, nós mesmos e o nosso ego, eles são uma espécie de uma equipe. Não são inimigos em guerra. Eles são a sua equipe técnica, espiritual, religiosa, de crescimento interior, enfim, a maneira que você interpreta. Pense assim, o mestre da luz é o arquiteto que lhe mostra a planta da mais bela catedral, que é a sua vida. Mas o mestre da sombra é o engenheiro que analisou o terreno e diz: a planta é perfeita, mas cuidado que essa área do solo ela é instável. Essa área é a sua impaciência, seu orgulho, seu medo. Um arquiteto sem um engenheiro constrói castelos que desabam. Um engenheiro sem um arquiteto nunca sai do chão. Você precisa de ambos, tanto é mestre da luz quanto mestre da sombra, para que eles dois em conjunto te dão um caminho. As técnicas que aprendemos fazem essa ponte. Quando você pratica o falar, pondo seus problemas para fora, você está mediando uma reunião entre o seu arquiteto e seu engenheiro. Quando você pratica o tocar, o autocuidado, você está acalmando o terreno que o engenheiro te alertou que é frágil. E quando você pratica o sentir, a meditação, você cria o silêncio necessário para ouvir o parecer de ambos com clareza. Entenda aqui então que ambos os seres que habitam dentro de nós, no processo de autoconhecimento, usando o triângulo da sabedoria, eles vão aparecer dentro de vocês conforme vocês vão se autoconhecendo com maior profundidade. Quando você coloca o triângulo da sabedoria em prática, esses seres dentro de você vão cada vez ficar mais nítidos. Só que eles são os seres mais importantes, vamos dizer assim, dessa dualidade, deste sentido do crescimento, mas ao mesmo tempo a responsabilidade. Então a verdadeira cura espiritual não é vencer uma batalha interna. Nós acreditamos que temos que ficar o tempo todo reprimindo nossos defeitos, é tudo errado, não posso nem pensar e olhar nisso dentro de mim. Porque, é pecado, é errado. Mas é justamente quando você reprime esse lado seu, que de uma certa forma grita com você, de uma certa forma te mostra que você está errado. Cara, você fez isso errado, não pode. Você olha isso, isso é coisa do demônio, isso é coisa do diabo. E é justamente eu tenho o intuito de trazer a vocês com esse conhecimento de que sim, existe a maldade, existe a coisa errada, mas no meio do caminho existe uma espécie de um pai que usa da força, da correção, para nos mostrar, cara, você está errado, se você for por esse caminho, você vai quebrar suas pernas, né? Então é justamente aí que nós precisamos entender onde que está o mestre da luz e o mestre da sombra dentro de nós mesmos, para que a gente trabalhe
e se integre cada vez mais no nosso conhecer. Então é aprender a se sentar à mesa com seus próprios mestres e honrar a sabedoria de cada um. Entenda que quanto mais você olha para dentro de si mesmo e entenda esse mestre da luz interior e o mestre da sombra interior, mais você vai conhecendo a si mesmo, mais você vai aceitando que dentro de você tem coisas complicadas de entender, mas você tem essas duas grandes forças, essas duas grandes energias, esses dois grandes seres metafísicos, seres da própria inteligência, enfim, aquilo que habita dentro de nós como uma espécie de companheiros no auxílio para o crescimento e a busca interior. Então, deixo uma reflexão para vocês aqui hoje. Qual desses guias você tem tentado silenciar? A voz expansiva do seu arquiteto, cheio de sonhos e potencial, ou a voz cautelosa do seu engenheiro, cheio de realismo e lições passadas? Imagina o que poderia acontecer se, a partir de hoje, você decidisse se tornar o gestor dessa obra, ouvindo com respeito seus dois maiores especialistas. É nesse diálogo que constrói uma vida inabalável e verdadeira sabedoria. Então, com esse entendimento do mestre da luz, do mestre das sombras e todos os outros valores que elenquei até agora, a grande importância da gente fazer a conexão deles com os conhecimentos do passado. Os conhecimentos tanto metafísicos, religiosos, quanto também os conhecimentos mais, vamos dizer assim, de psicologia ocidental, mesmo as psicologias orientais, a importância para compreender esses seres dentro de nós, né? Tanto o mestre da luz quanto o mestre da sombra. Então o mestre da luz interior é um conceito que ressoa com os mais profundos arquétipos da jornada espiritual humana. Ele é, de fato, um ponto de convergência. Pense no Self de Jung. Esta é a correspondência mais direta na psicologia ocidental. O Self é o arquétipo da totalidade, o centro organizador da psique. Psique como se fosse você, aquele ser mais interno de si mesmo. É a imagem de Deus dentro de nós. O ego não deve derrotar a sombra, mas se submeter à orientação do Self para alcançar a individuação. O mestre da luz é a voz do Self, é o guia para a integração. É esse ser que está dentro de você falando, não, vamos para frente, não vamos cair em tentação, não vamos cair nas coisas erradas. Olha, faz direito, seja amigo com o seu companheiro. Aquela voz que quando você faz algo errado está ali te ajudando, depois que você acalmou a sua consciência, você devia fazer isso, devia fazer aquilo lá, perdoe as pessoas e todas aquelas questões. Isso é a parte do sábio interior de cada nós. Ele é o Atman. Nas tradições védicas, Atman é o si mesmo individual, a alma imortal, cuja natureza última é idêntica ao Brahman, a consciência universal. O mestre da luz é a faculdade intuitiva, é o Buddhi, que permite à consciência reconhecer a sua própria natureza como Atman, a sua unidade com o Brahman, que esse é o conhecimento mais antigo lá dos védicos. Mas também ele é o santo anjo guardião, o Sag. Esta conexão fascinante. Em muitas tradições esotéricas, o Sag é visto como gênio superior, uma inteligência objetiva e separada que é o nosso par divino. A jornada do mago é conhecer e conversar com seu anjo. O seu modelo, no entanto, sugere algo mais profundo. O mestre da luz é a realização de que este santo anjo guardião não é uma entidade externa, mas uma faculdade inata de nossa própria consciência. Entendam que o mestre da luz é aquele ser que habita dentro de nós, é aquele ser profundo que ajuda nós, mas que em vários momentos e vários conhecimentos diferentes há esse mesmo entendimento. Então o triângulo da sabedoria, ele é um método para realizar essa conversação com um outro, mas com a parte mais verdadeira e elevada de nós mesmos. Então o triângulo da sabedoria é um método para realizar essa conversação com esses seres. Não é com um outro, mas com a parte mais verdadeira e elevada de nós mesmos. Basicamente, o mestre da luz, para aqueles que estão com dificuldades, ele é a parte dentro de nós mesmos onde está aquele ser mais profundo e que é sábio
e que nos dá o caminho, que nos dá a esperança, que nos dá sentido de vida. Então o Triângulo da Sabedoria em nível individual, ele vai preparar cada um para ir para este novo mundo. Então, na verdade, entenda que o que eu falei primeiramente do individual é o início de uma preparação para toda uma transição. Agora que esses valores um pouco mais aprofundados, já preparo vocês para a próxima etapa do Triângulo da Sabedoria, que é entrar na parte de tratamento coletivo. Como coletivamente nós colocamos tanto o nosso indivíduo, tudo aquilo que nós vemos aprendendo por si mesmo, com a nossa jornada, usando o Triângulo da Sabedoria em nível individual, como que nós podemos ser úteis uns aos outros, ajudando coletivamente. Então, com esse alicerce básico, agora me sinto apto e capaz de poder começar a falar para vocês no próximo vídeo sobre o Triângulo da Sabedoria em nível coletivo, onde temos algumas dinâmicas coletivas para alcançar as 3 camadas da consciência: o consciente, semiconsciente e o inconsciente, usando uma rotina coletiva para que nós podemos trabalhar o falar, o tocar e o sentir, em busca do crescimento evolucionário de cada ser, mas agora em conjunto, uns ajudando os outros. E na construção de um novo milênio, para uma nova humanidade, onde não mais existirão guerras, onde apenas a alegria, a satisfação e a evolução final, num mundo feliz, no qual nosso mundo alcançará esse novo estágio. Ainda há muitas duras mágoas nesse momento, mas em breve, com o sentimento de satisfação e crescimento mútuo, nós vamos entrar nesse novo milênio com muita satisfação, muita evolução e muita felicidade. Então é isso, muito obrigado. O próximo vídeo vou falar então sobre a dinâmica coletiva de colocar em prática o Triângulo da Sabedoria. Agora, com o entendimento dos Mestres da Luz e o Mestre da Sombra, ficou muito mais fácil de todos compreenderem onde nós vamos trabalhar a dinâmica da sabedoria triangular para encontrarmos a cura espiritual, emocional, mental, enfim, como você assim entende, nessa busca por autoconhecimento pessoal e que porventura também é um novo caminho coletivo da humanidade. Muito obrigado.